Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas escolhas do desafio dos 12 livros para 2026. Esse é o momento do ano que eu mais gosto, aquele momento que eu paro, olho a estante, reflito, faço planejamento, faço lista, metas de leituras, né? Aquilo que a gente deseja para o próximo ano. Eu coloco todas as minhas intenções daquele ano na escolha quando eu vou fazer desses livros para o próximo ano. Então eu reflito aquilo que eu consegui ou não cumprir no ano anterior, aquilo que eu quero jogar para o próximo ano, aquilo que eu quero modificar. Então é aquele momento de reflexão e que eu coloco isso tudo nos livros, nas obras que eu desejo muito ler. É claro que eu vou ler e pretendo e vou ler mais do que 12 livros, mas essas 12 escolhas aqui que eu faço, que eu gosto muito do desafio, é por isso que são livros que eu quero muito, que às vezes eu acabo adiando, que eu coloco para depois, mas para esse ano eu não quero que passe. Então eu coloquei livros aqui também que estão fora de projetos, estão fora do nosso clube do livro, né, do Tagarelando sobre clássicos. Então, eu tô colocando, assim, livros fora de projetos que eu tô criando aqui para o canal e projetos pessoais, e são essas obras aqui que eu quero muito compartilhar com vocês. Então, são leituras, assim, realmente daquilo que eu quero muito para aquele ano, são leituras para me desafiar também. Eu tenho feito isso cada vez mais dessa forma ao longo dos anos e tem dado muito certo. Para esse ano agora, de 2025, foi o ano que eu consegui mais ler desse desafio. Eu ainda não consegui ler, ainda nem teve um ano que eu consegui ler todos os 12 livros que eu me propus, né? Porque afinal de contas eu acabei fazendo aquela piriguitagem literária e acabei adicionando outros livros na fila, enfim. Esse ano, como todo ano a gente faz isso, a gente vai prometer, né, esse compromisso de ler cada vez mais focada nessa lista aqui. Então, realmente, como eu disse pra vocês, são livros que eu quero muito ler. E tô bem empolgada e feliz com o resultado final aqui. Vou começar compartilhando aqui com vocês o primeiro livro que eu já estabeleci logo no início. Tem uns ali que, assim, de certo eu queria, alguns que eu já tinha, inclusive outros eu fiz algumas aquisições na Black Friday, como se eu não tivesse livros para isso, né? Eu tenho, na verdade, é que eu queria alguns livros bem específicos, porque eu já estava, assim, namorando há algum tempo, e assim, eu queria aquele tema, aquele estudo para aquele ano, enfim, gente, vocês vão me entender aqui e vão conversando comigo aqui nos comentários, se já leram essas obras, se estão gostando das minhas escolhas, vamos fofocar bastante aqui nos comentários. A minha primeira escolha é O Vento Levou, da Margaret Mitchell, essa grande obra clássica, grande romance histórico, que tem uma das personagens mais controversas aí da literatura e do cinema, né? Uma obra super adaptada, ganhadora de Oscar, enfim, eu ainda não assisti esse filme, então eu me culpo muito por isso, porque eu sempre no meu imaginário, eu sempre quis ler esse livro, então eu já vi minha tia-avó lendo esse livro, e eu tenho muito isso em mente, eu sempre quero um momento, aí eu quero colocar em algum projeto, eu sempre vou adiando isso, mas aqui acompanhar a Scarlett O'Hara, né, então essa famosa protagonista, essa mulher aí que é bem animada, bem controversa, mas que ao longo aqui da história parece que tem um certo amadurecimento por parte dela, nesse pano de fundo aí que é a Guerra Civil Americana. Então é um momento histórico que eu tenho interesse em ler mais sobre e também acompanhar essa jornada dessa mulher aí tão famosa, como disse para vocês, nesses dois meios que eu gosto bastante, dos livros e dos filmes. O Vento Levou foi publicado em 1936 e tornou-se o ícone da literatura histórica dos Estados Unidos, apresentando ao mundo a dura realidade do país durante a Guerra Civil, e também uma protagonista que destoa muito dos padrões da época. Bonita, rica e mimada, Scarlett O'Hara, uma jovem acostumada a uma vida sem preocupações, até que sofre uma rejeição amorosa e se transforma numa mulher disposta a tudo para conseguir o que deseja. Então eu tô bem animada em acompanhar essa jornada aqui. Essa minha edição é um box da Nova Fronteira. Eu acho que ele está esgotado, mas tem uma edição também da Record, tá? Então é uma obra que está dividida, inclusive, aqui em 2 volumes, e que vai facilitar bastante a leitura, né? Que tá em brochura, enfim. Então, assim, eu tô com altas expectativas. A diagramação dessa edição é muito boa, então bem gostosinha aqui de fazer a leitura. E, finalmente, eu quero fazer a leitura e assistir a adaptação tão famosa. Eu já assisti, no caso eu não sabia, mais ou menos, sei lá, é a continuação que tem, né? Uma história que se passa depois disso, de O Vento Levou. Eu esqueci o nome, mas também tem um livro disso, acho que saiu nos anos 90, se eu não me engano. E aí eu assisti um pouco da adaptação, né, dessa espécie de continuação de O Vento Levou, enfim.
mas é uma obra que eu tô muito empolgada de fazer a leitura. E, assim, altas expectativas mesmas, tá? A próxima aqui, é claro que não poderia faltar uma amante aqui de literatura russa, não poderia faltar um russo aqui nessa lista, então eu sabia, eu já coloquei ali, quando fiz a lista, né, por exemplo, eu queria que tivesse pelo menos um livro russo, um livro da literatura nacional também, tinha algumas metas estabelecidas ali, enfim, eu coloquei Dostoiévski. Eu ainda não li um grande romance do Dostoiévski. Meu primeiro contato com o Dostô foi Noites Brancas, e esse ano, agora em 2025, eu li Memórias do Subsolo, que eu gostei muito mais do que Noites Brancas, tá? E eu sempre fico assim, eu quero ler um grande romance dele, porque do Tolstói, que é meu queridinho, eu já li mais outras obras, então eu li novelas, eu li contos, eu li bastante Tolstói, e também li Ana Karenina, por exemplo, e gosto bastante. Então, o Dostoiévski nunca fica assim, eu amo o Dostoiévski, porque acho que eu não mergulhei nesse mundo dele, né, nessa questão que ele adentra no psicológico aí da alma humana. E, enfim, eu sempre fiquei na dúvida se meu primeiro contato aí seria de Crime e Castigo, O Idiota ou Os Irmãos Karamazov. Muitos de vocês já me recomendaram Crime e Castigo, eu quero ler Crime e Castigo. Mas Irmãos Karamazov não sei, eu sempre tenho uma vontade maior de ler ele, tá? Enfim, essa edição aqui é do Clube de Literatura Clássica, e aqui que eu sei dessa história é que vai falar, enfim, de um pai, né? Fyodor Karamazov, alguma coisa assim, em que tem 3 filhos, e vai ter muito essa discussão da fé, racionalidade, questão de moral também. Tem capítulos aqui que realmente marcam muitas pessoas que leem. É o último romance do Dostoiévski, então olha aqui, ó, representa uma síntese de toda a sua produção e é tido por muitos como sua obra-prima. O marco da literatura universal influenciou pensadores como Nietzsche e Freud, que o considerava como o maior romance já escrito, e sucessivas gerações de escritores em todo o mundo. Um livro ao mesmo tempo filosófico e policial que trata da conturbada relação entre o devasso Fyodor Karamazov e seus 3 filhos, Alyosha, o puro, místico, Ivan, intelectual e atormentado, e Dmitri, orgulhoso e apaixonado. Então, com mão de mestre, Dostoiévski conduz o leitor numa viagem única pelos recantos mais sombrios e luminosos da alma humana, e com uma trama hipnotizante consegue prender nossa atenção ao longo das centenas de páginas desse volume. Esse aqui é mais um calhamaço, que vocês vão ver que vão ter outros calhamaços nessa lista, tá? Mas eu sei que também tem uma das camadas desse livro aqui é que tem uma trama de alguma forma policial aqui também envolvendo, então de alguma forma isso também me desperta interesse. Esse debate também de família, de irmãos, e cada um com valores diferentes, pensamentos bem diferentes aqui, destoantes, enfim, e dizendo que esse personagem aqui do pai, né, do Fyodor Karamazov é bem detestável. Então eu tenho muita curiosidade aqui com essa obra. Essa aqui é a tradução do Clube de Literatura Clássica, tem a tradução do Casal Guerra, que eu ainda não tive contato, muitas pessoas elogiam bastante essa tradução aqui, tanto para Crime e Castigo, por exemplo, também do Casal Guerra, então eu tô bem animada com esse duplo contato, na verdade, né, então realmente a diagramação tá super confortável, edição lindíssima também, e eu tô empolgada em finalmente ter esse contato, então, com Dostoiévski, poder falar mais entre Tolstói e Dostoiévski. Também não precisa escolher um dos dois, né? Na verdade, os dois são ótimos para serem lidos, com certeza, tá? O próximo aqui da lista, vocês vão ver, e eu já comentei isso em outros vídeos, que eu caí num esquema de pirâmide literária no caso de de livro cristão, né? No caso de livros cristãos épicos, de alguma forma assim. Então, eu fiz a leitura de Quo Vadis, agora em 2025, e amei, panfleto bastante. Tô terminando a leitura agora de Ben-Hur, também estou amando. E tem outros aí, tipo O Grande Amigo de Deus, O Médico de Homens de Almas, enfim, tem uma variedade aí de livros com essa temática. E para esse ano agora, 2026, quando a Sétimo Selo lançou esse livro aqui, O Manto de Cristo, um livro que estava esgotado há um tempo, um grande clássico também, tem adaptação, então ele vai ter muito essa questão também de fé, de espiritualidade, que esses outros livros trazem, né, como eu citei para vocês anteriormente. Eu falei, não, esse aqui vai entrar nessa lista, com certeza. Ele é um calhamaço, tá? Ele também tem em torno de umas 500 páginas, digamos assim. Não tão comparado a esses outros dois que eu citei agora pra vocês, mas normalmente esses livros aqui, eles têm uma escrita bem fluida. Então, pela experiência que eu tô tendo, por exemplo, com Quo Vadis, Ben-Hur, como eu disse pra vocês, é um tipo de livro que realmente eu gosto. Então, talvez eu deixe pra ler em mês de abril, por exemplo, ou final de ano. Não sei ainda, não defini os meses para essas leituras.
Então, esse aqui então, é o Manto de Cristo, né, do Lloyd Douglas. Após participar da crucificação e ganhar o manto de Cristo em um jogo de dados, Marcelo Galho, um jovem tribuno romano, tem sua vida profundamente transformada. Consumido pela culpa e atormentado por pesadelos após vestir a túnica que havia disputado, Marcelo parte em uma jornada espiritual pela Terra Santa, acompanhado de seu escravo Demétrio, este já tocado pela mensagem da salvação. Entre Roma e Jerusalém, Marcelo busca a verdade sobre o Nazareno, e nesse percurso encontra a própria redenção. Publicado em 1942, O Manto de Cristo tornou-se um clássico moderno, uma história atemporal de fé, aventura e descoberta interior ambientada no encontro de dois mundos, o Império Romano e a nascente fé cristã. Então, realmente, são temas que eu gosto muito de ler, tenho lido bastante sobre isso, e como eu disse pra vocês, eu caí nessa esquema de pirâmide literária, então realmente é impossível não colocar esse livro aqui na minha meta aí de leitura para 2026, que eu tô com altas expectativas para esse livro também. O próximo aqui da lista é de um escritor que eu já li outra obra dele. Tô falando de Ítalo Calvino com Se um Viajante numa Noite de Inverno. Eu já li Cidades Invisíveis dele, gostei bastante. Já li alguns ensaios do que Por que ler clássicos. E é um escritor que eu tenho interesse em ler outras obras também. E esse aqui, ele tem coisas que eu gosto muito de encontrar em livros aqui, e eu sei que é bem diferentão. Ele meio que não se enquadra em alguma categoria muito específica, que tem um jogo de metalinguagem também, que eu sei que tem capítulos alternados, em que temos, em alguns capítulos, eu não sei se são capítulos numerados ou capítulos com títulos, em que tem os capítulos que são inicializando histórias, e o outro capítulo é a experiência do leitor, então como fosse direcionado para o próprio leitor, em que o leitor, de certa forma, é um personagem dessa história, um protagonista, um personagem dessa história, que está comprando um livro do Ítalo Calvino e está tentando ler uma obra que vai pegar essa obra e parece que ela não está concluída e vai ler essa história, aí já é o próximo capítulo, algo assim. Então é um livro de camadas nesse estilo. Ele é diferente, como eu disse pra vocês, nesse jogo de metalinguagem, em que o leitor tá dentro aí dessa história de alguma forma. Isso me despertou muita curiosidade, já vi falar muito bem desse livro. Ele tem esse desafio, né, apesar de ser mais curto aí desses que eu já citei pra vocês, ele tem essa questão realmente de ter esse lado mais desafiador. Eu sei que as histórias que são inicializadas aqui, né, desses livros que as pessoas, o leitor acha que está lendo essa obra tal do Calvino, que na verdade não é, né, e aí vai trocar. Algo assim, gente, é o que eu já pesquisei aí sobre o livro, que eu já li sobre, e que fica tão interessante a história, mas aí não tem um fim, e não sei de onde que isso vai parar, tá? Então eu tenho interesse em ficar, quando a gente estiver lendo nos capítulos referentes a nós leitores, parece que a gente vai sentir a mesma situação ali de querer continuar a história e... Enfim, é uma coisa meio confusa, parece que é confuso, mas isso me desperta ainda mais interesse aí para fazer a leitura dessa obra legal. Este romance que está em suas mãos é uma obra-prima de engenhosidade, humor e inteligência. Ele contém histórias de amor, suspense, conflito, mistério, erotismo e filosofia, guerra, realismo fantástico. É um daqueles livros que mantém viva a expectativa criada desde o início e obriga o leitor a continuar a leitura, na busca da satisfação plena do fim. Mas cuidado, leitor amigo, estas 300 gramas de papel impresso podem ser traiçoeiros, levá-lo por caminhos angustiantes e deixá-lo com grandes frustrações. São como um campo minado. Avance atento, perceba o jogo de espelhos, fique de olho nos detalhes para conseguir chegar ao gozo final. Então, é aquela história, talvez, a gente sabendo que algo não está, assim, não está completo ou não está correto, a gente persiste em algo. Tem algumas mensagens aqui, de alguma forma, escondidas, enfim. É o que eu sei desse livro. E mesmo assim, eu acho que eu não sei quase nada dessa história. O próximo aqui... também é um livro mais contemporâneo nesse sentido, tá? Que é a trilogia de Nova York do Paul Auster. Eu ainda não li nada desse escritor. Aqui também tem algo de metalinguagem. Eu gosto muito desse artifício de metalinguagem. Clarice usa também bastante isso em seus livros. Enfim. E aqui nós temos 3 histórias, de alguma forma, fragmentadas aqui, né? Então são 3 obras aqui dentro desse livro aqui. Então são 3 obras, digamos, de um romance policial. E tem as histórias Cidade de Vidro, Fantasmas e O Quarto Fechado. E de alguma forma essas histórias
também é citado o Paul Auster, né? Então o escritor é citado dentro dessa história. E essas histórias, de alguma forma, elas vão se interligar ou elas têm alguma correlação à medida que você vai lendo. Então isso me desperta interesse, essas indagações, essas complexidades, essas narrativas bem diferentonas, isso me desperta sempre interesse. Nas 3 histórias deste livro, Paul Auster, talvez o mais nova-iorquino dos escritores americanos, confronta seus personagens com o mistério da identidade, do conhecimento e da arte. Em Cidade de Vidro, um escritor de policiais é confundido com um detetive particular e passa a encarnar a sério o papel. Em Fantasmas, um detetive contratado para vigiar um homem transforma a tarefa num caso de vida ou morte. Em Um Quarto Fechado, um amigo de um escritor desaparecido atormentado pela culpa depois que a suposta viúva o encarrega de publicar os originais do marido. Nova York se torna aqui a imagem de um labirinto mental feito de pistas falsas e verdadeiras, de acasos e equívocos. É na própria cidade de Auster se apoia para retrabalhar o gênero policial. O gênero policial é algo que eu gosto bastante, então tem essa questão dessas camadas, enfim. Eu não sei se vai ter alguma coisa a ver, mas eu gosto bastante desse projeto. Primeiramente, eu gosto demais desse projeto gráfico. E aqui atrás tem uma referência, por exemplo, à Torre de Babel, né? E aqui, como vocês podem ver, na capa aqui tem livros, né? 3 livros aqui com o nome das histórias de cada uma dessas 3 partes. Então, altas expectativas também. Na verdade, altas expectativas com todas as leituras, senão eu não teria colocado na minha lista dos 12 livros. Enfim, mas temos aqui um escritor que eu também não conheço a obra. Outra aqui, esse aqui é o que eu falei com vocês no vídeo de Novos na Estante, de compras de Black Friday, panfletei bastante. Vários de vocês estão comprando, inclusive, esse livro por indicação minha, tô bem contente com isso, então vai ser ótimo se vocês também toparem, lerem aí pra gente conversar também por aqui, tá? Que é o Shogun, do James Clavell. Aqui é um livro que faz parte da saga asiática dele, então ele escreveu outros livros, se eu não me engano, os 6 livros que tem esse contexto de saga asiática. E eu falei com vocês no outro vídeo que se eu gostar desse livro bastante, como que eu acho que eu vou gostar, como que vai ser se os outros livros estão esgotados, só encontrando em sebo, e olhe lá, enfim. Aqui nós temos o Japão, num período feudal, então vamos ter época de navegações, que eu sei que é Portugal e Espanha brigando ali por regiões, e aí vai ter um cara ali, não sei se ele é holandês ou inglês, não lembro agora certamente, mas de alguma forma vai conseguir um mapa ali de navegações e que por algum motivo ele vai acabar chegando num destino lá e vai parar no Japão. Então ali ele vai ter que, não vai ser recebido de bons olhos e vai ter que se adaptar ali àquele lugar ali, com aquela cultura totalmente diferente, e vai ter outras disputas acontecendo ali. Enfim, parece um grande romance histórico em que eu vou me deparar com um novo contexto, de algo que não costumo ler muito, né? E deparar com a história de alguma forma do Japão, enfim, esse universo bem diferentão, assim, e que eu tô bem animada com isso, porque eu quero muito assistir a adaptação da Disney. Então foi isso que me chamou a atenção para esse livro, que eu não conhecia até então. Então tem adaptação, que as pessoas elogiaram bastante. E ali, quando eu vi o trailer, eu fiquei fascinada ali, de alguma forma, aquilo ali me despertou muito interesse. Parece que é um livro que tem um pouco de tudo, sabe? Aquele grande romanção, aquela grande romance também, de certa forma, histórico, enfim. É um senhor calhamaço também aqui, então em torno de quase 1000, um pouco mais de 1000 páginas aqui, mas diagramação também confortável também, então vamos encarar isso com certeza aqui. Ai, animada pra caramba pra fazer essa leitura. E aí eu tentei, nas minhas escolhas também fui levando isso em consideração, além de livros que eu queria muito fazer a leitura, e também, como eu disse pra vocês, eu queria muito um russo, eu queria muito um livro nacional, e também eu queria intercalar e colocar livros não tão densos assim. Tentei, tá, gente? Não falei que eu consegui, né, demais aqui, mas tentei aqui pegar uns mais leves ou menores de alguma forma. A escolha aqui para literatura nacional, então, foi Daltrão Dourado, Ópera dos Mortos, que vocês já me recomendaram bastante aqui nos comentários, então, os seguidores aí falaram bastante, vocês aí. E aqui nós temos um tema que eu gosto bastante, que é a questão do tempo. De alguma forma, acho que aqui nessa história o relógio é uma peça bem fundamental nessa história, então toda a questão de tempo tem a ver com essa narrativa.
E olha aqui, ó, numa pequena cidade do interior mineiro, Rosalina vive enclausurada no antigo sobrado, construção iniciada por seu avô, o truculento coronel Lucas Procópio, e continuada por seu pai, João Capistrano. Afastada de todos, Rosalina conta apenas com a companhia de Quiquina, uma empregada muda e de relógios parados. Então, a companhia dela é isso, relógios parados. Mas a chegada de José Feliciano, ou Juca Passarinho, promete transformar para sempre a rotina cativa da moça, única e solitária herdeira da família Honório Cota. Selecionada pela Unesco para integrar a coleção de obras representativas da literatura universal, esta obra-prima de um dos mais importantes escritores brasileiros do século XX traz para a literatura a orquestração trágica de uma verdadeira ópera. Então, é um livro que eu venho as pessoas, como eu falei pra vocês, me recomendam, às vezes quando eu faço live aqui no canal, falo alguma coisa, converso sobre livros de forma geral, de ofertas, enfim, vocês volta e meia me indicam esse livro aqui, e eu tenho muita curiosidade de conhecer esse escritor. Eu até fiquei na dúvida se eu colocava esse livro aqui ou a Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, mas como era um calhamaço, enfim, mais denso ainda do que este livro, eu acho, tá? Eu acabei optando por essa escolha aqui. Não quer dizer que eu não queira ler outro livro, nem que eu não vá ler esse ano, né? Mas eu acabei optando por este livro aqui. E também empolgadíssima, né? Eu acabo falando isso, mas é porque quando eu vou lendo aqui, eu começo a lembrar das coisas do que eu li sobre o livro, e aí eu começo a ficar ainda mais animada. Até vocês me entendem, né? O próximo aqui é de um escritor que eu gosto bastante, e faz um tempinho que eu não leio, o senhor Saramago, com... Na verdade, aqui a minha escolha foi As Intermitências da Morte. Então é um livro aqui que é muito recomendado, acho que quase todo mundo, assim, que gosta de Saramago já leu esse livro aqui, que é normalmente uma boa porta de entrada. Na verdade, meu primeiro contato com Saramago foi Caim, né? Então, um dos livros bíblicos dele, né, de alguma forma, né, juntamente com o Evangelho segundo Jesus Cristo, que é um livro que eu até cogitei colocar, mas como eu disse pra vocês, já por causa das minhas outras escolhas aqui, eu acabei optando por essa obra aqui, que normalmente é uma boa porta de entrada. E um livro que eu gosto muito do Saramago, que eu sempre indico pra vocês, né, que é o Conto da Ilha Desconhecida, que na verdade é um conto, né, bem curtinho, enfim, mas que tem uma mensagem muito linda. Então eu gosto muito da escritura do Saramago, daquele humor ácido dele, daquela meio coisa debochada de alguma forma. E aqui ele vai falar de uma forma aqui, de irônica, né, e reflexiva aqui sobre a questão da morte. Então, de alguma forma também do tempo, mas focada aqui na questão da morte, que também é um tema que me interessa muito em obras assim. É um livro que também volta e meia me recomendam também, quando eu acabo citando um livro do Saramago, e realmente eu acho que é uma dívida que eu tenho, já que eu gosto tanto do escritor, de não ter lido este livro aqui, que é uma boa porta de entrada, como eu disse pra vocês. Nesse aspecto aí também de tempo, de livro aí denso, que apesar de ser mais curtinho aqui, não quer dizer nada, né? Então, eu falo isso pra vocês sempre, né? Eu escolhi O Sonho e a Fúria, do William Faulkner. Vai ser o meu primeiro contato com esse escritor. E eu sei que aqui, no caso, a dificuldade desse livro é porque é o William Faulkner, né? Então, ele tem essa fama, claro. Mas eu sei que esse livro tem 4 vozes narrativas. Então, eu sei que uma dica que também dão nesse livro eu acho que foi da Paloma Lima que eu vi essa dica, que ela leu o primeiro capítulo, aí foi pro segundo, aí releu, ela volta, né? Cada vez que ela avança um capítulo, ela voltava e relia. E pra você começar a entender a história, porque você só vai começar a entender quando chegar na 4ª voz narrativa, e assim mesmo, aí você vai ter que fazer uma releitura. Na verdade, é uma obra pra você ficar relendo, pra você conseguir entender. Pelo que eu me lembre, eu acho que a primeira pessoa que aqui tem alguma deficiência cognitiva, e aí cada um vai ter uma coisa que a gente não consegue ter acesso de total ao que está acontecendo ali. Somente o último narrador ali tem de alguma forma a gente consegue capturar mais algo ali da história para tentar fazer sentido o que está sendo contado pra gente. Não sei mais do que isso de detalhes, eu sei que só isso, é a fama desse livro que tem, e tem essa questão, sei lá, sempre me despertou muito interesse, e tá aqui. Eu quero finalmente ler William Faulkner esse ano, agora, e vamos conseguir fazer isso com certeza. Agora também para pegar na questão de livros de não ficção, que eu acabo, quando eu faço minhas leituras, eu vou pegando assim, olhando assim, furando fila, enfim, eu acabo não pegando uma coisa que eu gosto bastante de fazer, são livros de não ficção. Então eu gosto de ler livros de não ficção, mas eu acabo não priorizando, pois bem, acabei colocando 2 na minha lista, né, dos 12 livros.
de alguma forma dois, né? Acho que o outro acaba mais ou menos, de alguma forma. Mas essa aqui é uma biografia que eu tô querendo ler há muito tempo, que é do Leonardo da Vinci, escrita então pelo Walter, né? Walter Isaacson, que é um biógrafo muito conhecido. Ele já fez biografia do Einstein, super elogiada, do Steve Jobs, se eu não me engano. Então, assim, a biografia dele é super recomendada, muito bem elogiada. E o Leonardo da Vinci é uma figura aí que eu tenho muito interesse. Então, eu tenho aquela sensação de que é ser aquele livro que quando você vai ler, você vai ser inundado ali por uma riqueza de conhecimento, né? Lembrando que o Leonardo da Vinci era um polímata, então um cara que conhecia várias coisas, então estudava muita coisa, então esculturas, pinturas, enfim, um grande domínio de modo geral de várias coisas, e eu acho que ler sobre isso, né? Então tem imagens aqui que você vai se deparar de telas, de outras coisas aqui, de estudos também. Eu acho que esse conhecimento, né, essa sede de conhecimento do Da Vinci é uma coisa muito interessante de acompanhar. Eu acho que isso é bem enriquecedor, além, claro, de saber da história dele. Enfim, é uma figura que me tem esse interesse, esse fascínio, e sempre me chamou, despertou essa curiosidade. E aí depois eu quero partir para as outras biografias, né, desse escritor aqui, que é super, como eu disse para vocês, recomendada. E também eu quero ver se eu ler outras biografias esse ano, já tenho algumas em mente, mas escolhi só uma biografia para agora. Então, realmente, é um livro que eu já também falei, vi várias pessoas elogiando super bem, né, falando super bem desse livro e tal, tá aí. O outro aqui, né, que também tem esse aspecto, no caso de não ficção, no caso aqui é um livro meio que de ensaios de alguma forma, no caso Memórias de uma Resistência Literária, mostrando o poder dos livros, né, então o poder que a literatura tem. Aqui no caso estou falando lendo Lolita em Teherã, da Zarnafisi. Então, aqui no caso de durante a Revolução Iraniana, cultural iraniana, essa mulher aqui corajosa, em que se recusa a usar um véu e ali professora cria um grupo de estudos ali, grupo de literatura para debater sobre outras obras clássicas. Então, esse aqui com certeza é aquele livro que vai criar um grande esquema de pirâmide literária. Algumas das obras que vão ser lidas nesse grupo aqui, eu já li, outras não, né? Então, por exemplo, tem Lolita, por isso que o nome do livro se chama Lolita, né? Lendo Lolita em Teherã. O Grande Gatsby, também tem o Orgulho e Preconceito, já li, Madame Bovary também já li, Daisy Miller não, e As Mil e Uma Noites não, também tem interesse. Então, é aqui, ó, um relato poderoso sobre a força transformadora da leitura. Conta a história das aulas de literatura ministradas por Azar Nafisi em meio às limitações que começavam a ser impostas pela Revolução Cultural Iraniana no início dos anos 1980. Com a censura de clássicos da literatura, a professora precisou inventar métodos criativos para não deixar de ensinar suas alunas, oferecendo aulas secretas e debates arrebatadores sobre romances à primeira vista apolíticos. Então, é um livro que tem um aspecto de ensaios, de memórias, enfim. É um livro que eu tinha muito interesse ao tempo e a Record trouxe essa nova edição finalmente esse ano. E aí eu trouxe o momento perfeito para fazer essa leitura. Por fim, não menos importante, um livro que eu até cogitei fazer a leitura agora em 2025. Como vocês podem ver, inclusive ele tá marcadinho, né, dividido. Eu gosto sempre de fazer marcações ou de metas. No caso, as metas estão aqui, né, semanais, estão aqui nessas flags que eu coloquei e escrevo, né. E aqui tem a divisão dos capítulos, né? Tô falando das Benevolentes, do Jonathan Little. Esse livro aqui me chama interesse, principalmente sempre me chamou interesse. E ele vai falar sobre o ponto de vista, o narrador aqui é o Carrasco. Então, primeiramente, você vai ter esse narrador, personagem aqui, falando de coisas que ele fez. Então, é um livro que é bem denso, é bem pesado que você vai ler aqui. E me chamou ainda mais atenção quando eu li, agora em 2025, O Leitor, do Bernard Schlink, em que vai ter essa questão de uma personagem também que participou ali do Holocausto, participou ali da Segunda Guerra Mundial, que fez coisas erradas. E a questão toda falando sobre, de alguma forma, da banalidade do mal da Hannah Arendt, né? Então, a questão de você fazer algo porque é lhe mandado e você não saber o que está fazendo direito, mas porque você está acatando ordem de alguma forma. Então, é um livro, inclusive, que eu quero ler. Eu esqueci agora o nome do livro, que é bem recomendado sobre esse tema banalidade do mal, que tô com ele em vista, inclusive, talvez eu faça uma leitura antes e juntamente com esse, não sei, mas eu quero muito por esse motivo. Então, o tema da Segunda Guerra Mundial é algo que me desperta interesse, ler sobre isso. Então,
E depois, quando eu li esse livro do Leitor, fiquei ainda mais interessada sobre isso. E esse aqui é um senhor calhamaço. E como eu disse pra vocês, é um livro que realmente já estava no meu radar de fazer a leitura pra esse ano. Não deu pra fazer. E agora eu quero pra 2026, com certeza também, porque tava dividido, tava nos meus projetos. E eu também sempre gosto de ter uma temática dessa aqui, pra refletir mais, pra fazer mais estudo, enfim. É um tipo de leitura que realmente eu gosto. E também, como eu disse pra vocês, de tentar ver como que vai ser a leitura desse personagem aqui que você tem repulsa, né, do que vai ser sendo relatado, acredito eu, né, por ser o carrasco ali que participou dessas atrocidades. Então, realmente, é uma coisa que quero saber como é que o escritor conduziu isso aqui. Então, isso me desperta também esse interesse do ponto de vista da narração. Essas são as minhas escolhas para os 12 livros de 2026. E eu quero saber de vocês, vocês gostam de fazer essas escolhas? Como que vocês se comportam em relação a isso? Vocês gostaram das minhas escolhas? Vocês já leram alguns títulos aqui? Vocês têm interesse em ler alguma dessas obras? Pergunto isso porque, para esse ano, né, eu não defini nenhum mês, eu fiz isso em 2025 e deu super certo, então eu não defini nenhum mês para essas leituras, então pode ser que mês aí eu leia mais de uma dessas obras, vou deixar fluir, mas eu vou deixar ela na minha mesa, né, então eu vou deixar essa pilha na minha mesa direto ali, em contato, pra eu estar olhando pra ela todo dia, pra não deixar, não vou voltar com esses livros pra estante, justamente porque eu quero priorizá-los aí ao longo de 2026. E aí vocês comentem aí se estão interessados em alguma dessas obras, porque a gente pode, de repente, fazer um grupinho no Telegram, alguma coisa pra gente conversar, fazer leituras juntos, trocar mais ideias de alguma dessas obras. Eu posso avisar a vocês quando eu for fazer a leitura dessas obras. A minha ideia é produzir de alguma forma algum conteúdo sobre esses livros, seja por meio de vlogs, seja por meio de resenha. Então, não deixar esse livro aqui eu li e só aparecer depois em lidos. Eu quero produzir algum conteúdo de alguma forma sobre essas leituras, compartilhar, atualizar vocês sobre o que eu tô achando aqui, tá bom? E gostaria muito também que vocês compartilhassem aqui comigo a lista de vocês. Então, como eu disse pra vocês, eu gosto muito dessas listas aqui, porque eu sei que alguns de vocês ficam na dúvida se fazem essas listas, se não fazem e tal. Eu gosto muito de fazer, e primeiramente que eu leio mais e tudo, porque eu trabalho com isso, mas você que tá do outro lado fica assim, ai, será que vale a pena fazer também, se não é muito mais de quem tá produzindo conteúdo, enfim. Eu super acredito que vale a pena, porque isso te ajuda a dar um norte. Sabe quando você tá naquela questão, ou talvez de uma ressaca literária, não sabe do que pega o livro? Se você tem uma coisa bem que pré-definida de alguma forma, isso te ajuda a não ficar sem ideias do que você vai ler ao longo do ano. Claro que você pode mudar, furar fila, fazer alterações que você quiser, mas se você tiver pelo menos planejamento ali, não que você tem que seguir a risca mesmo, ser bem inflexível, não. Mas você vai ter pelo menos uma orientação ali para o que você deseja. Você vai lá, se baseia nas minhas escolhas aqui. Também eu fiz um vídeo, acho que é bem recente aqui no canal, indicando leituras que eu fiz, que se vocês lerem, vão ser incríveis para vocês. Então vocês podem tirar indicações desse vídeo também. Tá? Então, eu indicando livros para vocês lerem em 2026, e também vocês podem ler uma dessas obras aqui juntamente, de alguma forma, comigo, então contando aí com os conteúdos que eu vou trazer a respeito dessas obras aqui. Então, eu acredito realmente que essas metas, de alguma forma, elas ajudam nesse sentido, de vocês se nortearem. É assim que eu acabo me norteando também. Então, por exemplo, na hora que eu pego uma biografia dessa, eu tenho em mente que eu quero ler outras biografias. E isso não vai me fazer esquecer, assim como eu quero ler mais sobre Leonardo da Vinci. Ou quando eu pego As Benevolentes, eu sei que eu quero ler mais sobre a Segunda Guerra Mundial. Então acaba que as minhas escolhas, elas estão conectadas de alguma forma aqui nas minhas intenções. Assim como, por exemplo, lendo Lolita em Teherã, eu sei que tem outras obras aqui que eu tenho interesse, então isso aqui vai me servir como, vai me impulsionar nesse sentido, vai me incentivar ainda mais com essas outras obras, né? Então quando a gente lê sobre outras obras, né, um livro falando sobre outros livros, nos incentiva ainda mais. Então assim, tudo é essa questão dessas nossas escolhas, e acredito que isso ajuda bastante, tá? Quaisquer dúvidas que vocês tenham, me pergunte aqui, tá? Lembrando também que tudo que eu citei aqui tem links aqui no box de descrição para vocês olharem, tá bom, pessoal? Lembrando sempre, nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários. Um beijo enorme, tchau, tchau, até o próximo vídeo.